Capítulo 32, Crianças e Guerreiros. Parte 1. 3 semanas depois, nosso grupo chegou ao ranking D. Parecia que estávamos subindo muito rápido, então, por fim, verifiquei os critérios específicos de promoção. Para um aventureiro de ranking F subir para o E, precisava concluir com sucesso 10 empregos de ranking F, ou 5 de ranking E consecutivos. Para um aventureiro de ranking E subir para o D, eram necessários 50 empregos de ranking F, 25 de ranking E ou 10 serviços de ranking D consecutivos. Esse padrão geral permanecia igual para os rankings mais altos, mas os números começavam a ficar consideravelmente maiores. A despromoção também era possível para aqueles que cometiam os mesmos erros várias vezes. Falhar em 5 serviços seguidos, sendo eles de um ranking inferior ao seu ou 10 tarefas consecutivas em seu ranking atual, acabaria sendo prejudicial. Ninguém seria rebaixado por falhar em tarefas de ranking superior ao que possuía, mas depois de 5 falhas consecutivas seria removido o privilégio de aceitá-las. Jalil e Vizquel tinham trabalhado diligentemente para cuidar dos serviços de ranking F e para nós todos os dias, então tínhamos conseguido chegar tão longe sem qualquer esforço. Agora que estávamos no ranking D, finalmente tínhamos acesso a tarefas de ranking C, mais lucrativas. Eram serviços fáceis para o nosso grupo, então provavelmente subiríamos para o ranking C em breve. Podia ser o momento certo para encerrar nosso acordo com Jalil e Vizquel. Eles não pareciam mais estar sequestrando animais de estimação, mas eu não tinha certeza de quais problemas toda essa coisa de troca de emprego poderia causar a longo prazo. Já havíamos economizado uma quantidade razoável de dinheiro, então tínhamos a opção de dizer adeus aos nossos parceiros de negócios e deixar Recarizo para trás para sempre. Depois de pensar um pouco, no entanto, decidi continuar fazendo uso dos dois até chegarmos ao ranking C. Não parecia haver nenhum problema no momento, e seria difícil virar as costas para um sistema de baixo estresse e alto rendimento. Não faria mal nenhum ter mais dinheiro na carteira antes de partirmos. No momento, nossas economias somavam uma moeda de minério verde, 6 moedas de ferro, 14 moedas de sucata e 35 moedas de pedra, ou um total de 1.875 moedas de pedra. Então, basicamente 1.875 ienes. Todos os nossos ativos somavam menos do que o valor de 2 moedas de cobre grande açuranas. Certo, já chega. Não faz sentido ficar fazendo essas comparações em um continente diferente. Assim que chegássemos ao ranking C, diríamos adeus a Jalil e Vizquel e, em seguida, deixaríamos a cidade na mesma hora. Para mim parecia ser um plano bem sólido. Pouco depois de chegar a essa conclusão, localizei um trabalho interessante no quadro da guilda. B. Tarefa: localizar e derrotar monstro desconhecido. Recompensa: 5 moedas de sucata, 2 moedas de ferro se derrotado. Detalhes: encontre e destrua um monstro específico. Localização: Bosque Sul, Floresta Petrificada. Duração: até o final do mês. Prazo: o quanto antes. Cliente: Belberro, o mercador. Notas: uma criatura grande e rastejante foi vista deslizando pelas profundezas da floresta. Identifique-a e destrua-a se for perigosa. Jalil e eu meditamos a respeito da missão no pedaço de papel com as mãos no queixo. Um monstro misterioso, hein? Mas que descrição de trabalho mais vaga. Havia uma chance de que a coisa nem estivesse lá. E mesmo se estivesse, de que forma, exatamente, poderíamos provar que era um monstro ou outro?
Mesmo assim, 2 moedas de ferro eram uma recompensa muito tentadora. Especialmente porque ainda poderíamos obter 5 moedas de sucata se decidíssemos não lutar contra a coisa. Você está interessado? Bem, o pagamento é realmente bom. Mas parece meio suspeito. Jalil acenou com a cabeça em concordância. Parece o tipo de trabalho em que você pode acabar morto. Eu pensaria 2 vezes se fosse você. Já havíamos experimentado algo parecido. 2 semanas antes, tínhamos aceitado uma aparentemente incomum tarefa de coleta de lobos ácidos. Como de costume, nós caçamos o número especificado de monstros e trouxemos de volta suas presas e caudas, apenas para ser informados de que o cliente queria lobos ácidos completos, seus corpos inteiros. A descrição não esclarecia nada, mas mesmo assim acabamos tendo que pagar uma taxa de quebra de contrato. Só de pensar naquilo, me senti intensamente frustrado. Provavelmente era mais inteligente não aceitar esse emprego se eu quisesse evitar uma repetição daquele desastre, mas não conseguia desviar os olhos daquela suculenta linha de recompensa. 2 moedas de ferro, mas... Uau! Talvez eu pudesse usar isso como outra experiência de aprendizado. Só não me culpe se você se queimar de novo. Para uma tarefa como esta, a penalidade por quebra de contrato seria baseada nas 5 moedas de sucata, certo? Isso mesmo. O dinheiro extra para o caso de matar a coisa é só um bônus. Como Ruiger tendia a ser assediado por Noko para quando ele entrava na guilda, e Eris às vezes tinha problemas com aventureiros aleatórios se aproximando dela também, os dois ficavam esperando do lado de fora. Vizkel também nunca aparecia na guilda. Em outras palavras, não havia ninguém presente para me impedir. Bem, mesmo que este monstro misterioso não esteja lá, há muitas coisas que valem a pena vender e são provenientes da floresta petrificada. Conhecendo vocês 3, aposto que poderiam ganhar o suficiente para cobrir a taxa de quebra de contrato. Acho que vale a pena tentar. Então tudo bem. Boa sorte com seu trabalho também, Jalila. Parando para pensar, minha linha de raciocínio foi muito preguiçosa naquela hora. Algumas semanas de experiência em batalha me deixaram muito confiante. As coisas correram tão bem que subestimei os riscos, minha impaciência me empurrou para situações de alto ganho. Podendo pensar no passado, tive melhores opções aparecendo para mim. Mas, na época, não acho que poderia ter-as escolhido. A floresta petrificada ficava a um dia inteiro de viagem de Recarizo. Era um lugar onde árvores parecidas com ossos, cheias de galhos irregulares, cresciam em números enormes, e seu nome derivava de sua aparência pedregosa. A floresta ficava ao longo da estrada principal daquela região. Atravessá-la oferecia aos viajantes uma rota mais curta para a próxima cidade, mas como era o lar dos perigosos monstros de Rankin B, executores e anacondas amêndoa, apenas os mercadores com muita pressa faziam isso, e sempre contratavam vários guarda-costas qualificados de antemão. As florestas neste mundo eram, sem exceção, lugares perigosos. Mas as do continente demônio eram particularmente piores. 3 grupos se encontraram fora desta floresta em particular: o grupo de Rankin B Super Blazers, o grupo de Rankin D Valentões do vilarejo Tokurabu, e, finalmente, o grupo de Rankin D, fim da linha. Os líderes desses grupos se juntaram para uma reunião. Quando grupos de aventureiros se encontravam em lugares como este, era esperado que parassem para uma discussão rápida.
Teria sido bom não fazer isso, mas correr na frente dos outros grupos na própria floresta poderia ser um verdadeiro incômodo. Então decidi participar da ocasião. Certo. Então, o que diabos vocês, crianças, estão fazendo aqui? O primeiro a falar foi Blaze, o líder dos Super Blazers. A irritação em sua voz estava bem perceptível. O rosto do cara era familiar. Ele era o homem-porco que riu de nós no nosso primeiro dia. Aliás, eu não estou tentando insultá-lo. Ele literalmente tinha uma cabeça de porco. O homem pertencia, presumivelmente, à mesma raça que o guarda do portão que ficou encarando Eris. Não conseguia lembrar de como eram chamados. Normalmente, eu só pensava neles como orcs, para ser honesto. De qualquer forma, o grupo do Homem-Porco era um de 6 aventureiros e com uma ampla variedade de raças. Para conseguir um ranking seu ou superior no continente demônio, era basicamente necessário ser capaz de derrotar os monstros mais comuns de sua região. Tive de presumir que todos eram veteranos que provaram suas habilidades em batalha. Estamos aqui para um serviço da guilda, disse Kurt, líder dos valentões Tokurabu, com o rosto um tanto carrancudo. O mesmo aqui, disse o líder do fim da linha, eu, com um ligeiro aceno de cabeça. Blaze reagiu às palavras de seus colegas de ranking D estalando a língua e coçando o pescoço, irritado. Ag! Eles nos reservarão, hein? Dessa vez eu tive um mau pressentimento sobre o... Como assim, reservarão? Perguntou Kurt, hesitante. Cale a boca, garoto. O porco aparentemente tinha o pavio curto. Vamos, falei, esgueirando-me até ele com um sorriso obsequioso. Vamos todos respirar fundo algumas vezes, tudo bem. Sentimos muito por sermos novatos tão estúpidos, mas agradeceríamos muito por qualquer explicação que você pudesse fornecer. Blaze cuspiu no chão, depois respondeu de má vontade. Significa que o mesmo pedido foi feito por mais de uma pessoa. E a guilda colocou os 2 pedidos lá sem perceber. Certo. Uma reserva dupla. Nesse caso, tínhamos 3 clientes diferentes que postaram 3 tarefas separadas. A guilda devia ter pensado que eram empregos distintos, mas talvez não fosse realmente o caso. Parecia algo que poderia acontecer de vez em quando. Por curiosidade, perguntei aos outros quais eram suas tarefas específicas. Blaze estava no lugar para matar as cobras presas brancas que apareceram na floresta petrificada. Kurt foi incumbido de coletar os ovos misteriosos vistos na floresta petrificada. E eu, é claro, estava tentando localizar um monstro desconhecido. Você está em um serviço de busca e localização. Tem isso no ranking D. Naturalmente, eu já tinha preparado uma resposta para a pergunta de Kurt de antemão. Na verdade, é uma tarefa de ranking C. Colocaram ela lá logo depois que você saiu da guilda. Sério. Cara, eu preferia ter pego essa ao invés de... Enquanto o garoto murmurava para si mesmo, parei um momento para pensar sobre a situação em que estávamos. Parecia que havia pelo menos alguma potencial sobreposição entre todas as nossas 3 tarefas. Em primeiro lugar, as cobras presas brancas não eram nativas desta floresta, mas a julgar pelo trabalho de Blaze, pelo menos uma tinha sido recentemente vista no local. Esse poderia muito bem ser nosso monstro desconhecido e também podia ser o responsável pelos ovos misteriosos que Kurt estava procurando. Mas, é claro,
também havia a possibilidade de que nossos mistérios não estivessem relacionados às cobras. Presumir que era uma reserva tripla seria um pouco precipitado. Ainda assim, como isso foi acontecer? E eu sei lá, garoto. Às vezes essas coisas acontecem. Uau! Bem, acho que sim. Não é como se a guilda tivesse todas as suas tarefas ordenadamente arquivadas em um computador ou algo assim. Então tudo bem. O que vamos fazer a respeito disso? Nada. Ganha quem encontrar os monstros primeiro. O quê? Gritou Kurt. Então, o que acontecerá com nossa tarefa se você chegar lá primeiro? Seus ovos, coisa assim. Bem, vamos esmagar eles se os virmos. Não podemos ter cobras presas brancas nascendo em todo canto, podemos? Disse Blaze com um sorriso. Vamos, Rudeus, diga alguma coisa. Se eles matarem todos os monstros, nós dois falharemos em nossas tarefas. Kurt estava se voltando para mim em busca de apoio. Ele tinha um bom ponto. Se o grupo de Blaze matasse nosso monstro desconhecido, não teríamos a chance de rastreá-lo ou lutar contra ele. Espera aí. Precisamos basicamente localizar e identificar o monstro, certo? Senti que relatar que as cobras presas brancas estavam no local poderia ser o suficiente para satisfazer nosso cliente. E para proteger nossas apostas, sempre poderíamos caçar alguns monstros aleatórios antes de partirmos. Um saque grande o suficiente devia cobrir a taxa de quebra de contrato de 20%. Bem, ainda não temos certeza sobre ser uma reserva tripla. Também pode haver algo além das cobras presas brancas por aqui.